Nós orarmos pela programação delas. Ó Deus, nós queremos te interceder pelos pequeninos do teu reino, porque em Cristo Jesus tu disseste: deixai ver a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Queremos te pedir, ó Pai, que tu abençoes estas crianças, que elas aprendam tudo aquilo que foi preparado na linguagem delas e que elas cresçam sempre firmes na fé, temendo o teu nome, honrando a família, honrando a igreja, e que se tornem cidadãos e cidadãs honrados e honradas para a tua igreja e para a pátria. Abençoa aquelas pessoas que têm exercido esse ministério tão importante para as crianças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 21. É o texto em que nós basearemos a mensagem de Deus para nós nesta noite. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Acentuando bem este versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Meus queridos irmãos, segundo alguns estudiosos, o Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, versículo de 1 até capítulo 7, versículo 29, compõe a plataforma ministerial do Senhor Jesus. A maioria dos temas ali abordados vão fazer parte de toda a vida e ensino do Mestre. É lógico que João vai acrescentar no seu evangelho que se tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, se fosse para a gente escrever e relatar, não haveria livro que coubesse. Lógico também que essa é uma linguagem hiperbólica, é uma hipérbole que João usa no seu evangelho. No capítulo 6, versículos 19 a 21 do evangelho de Mateus, aqui começa a quarta sessão do sermão. Esse sermão é dividido por sessões, por pontos. Fala sobre a dedicação a Deus em uma religião autêntica. Vai dos versículos 19 até o versículo 34. Esta sessão aborda especialmente o materialismo em contraste com a espiritualidade. Nós diríamos mesmo que se constitui um manifesto contra o materialismo. Se você quiser dar um tema nestes versículos, você diria que aqui se encontra um manifesto contra o materialismo. Mais da metade deste capítulo 6 nos ensina a verdade dos cuidados que Deus tem por nós e, consequentemente, a sua providência para suprir as nossas
necessidades materiais. Vale a pena você ler com muito cuidado e espírito de oração esta sessão, tão pequena, mas de muita importância para a sua vida, para a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus aborda um tema muito importante, do qual vai acentuar em duas pequenas parábolas que o próprio Mateus registra no capítulo 13. Se você tiver curiosidade de abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele concentra aqui 7 parábolas. E é importante nós vermos quais são estas parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E aqui nós vamos ainda ver mais adiante a parábola do tesouro escondido, a parábola do joio, a parábola da pérola e da rede. Duas dessas parábolas estão intimamente ligadas a esse tema aqui de hoje, aos tesouros. A parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Estão em perfeita harmonia. E que nos exorta, meus irmãos, a tirar os olhos, muitas vezes, do materialismo, da nossa vida material, e nós olharmos para a vida espiritual. Para entendermos um pouco o ensino do Senhor Jesus nestes textos, nós precisamos penetrar um pouco no íntimo do ser humano, no íntimo de cada um de nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Quem vive, por exemplo, no mundo como nós vivemos, no mundo capitalista, em que está em vista a teoria dos valores, do acúmulo dos valores. As pessoas dizem no linguajar popular que no céu só entra quem vale e na terra só vale quem tem. Os valores materiais estão sempre em evidência aqui neste mundo. Alguns estudiosos afirmam que o homem primitivo não tinha essa preocupação com juntar coisas fungíveis, porque ele vivia da caça, ele vivia catando alimentos, ele era nômade, ele não juntava, apenas quando faltava ali, tudo que ele tinha botava nas costas e ia embora para outro lugar. Então não se preocupava em juntar coisas cada dia mais como nós, nos dias atuais, nos preocupamos. Eu queria aqui analisar alguns pontos importantes para a nossa vida, mas quero logo de início dizer uma coisa aos irmãos. Domingo passado eu preguei aqui sobre aquela parábola que Jesus usou, daquele homem rico, mas que ao mesmo tempo era sábio, mas cometeu a loucura de dizer: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, e o que juntaste para quem será? Parece até que eu estou sendo contra alguém juntar, alguém ter coisas fungíveis, alguém se preocupar com patrimônio. Não, eu não sou. E nem a Bíblia é, em absoluto. Não existe num só texto da Bíblia que proíba você juntar alguma coisa. Não existe. E nós vamos analisar aqui. O que eu quero analisar é uma outra coisa. E não isso que alguém sai dizendo: o pastor Adalto agora está pregando contra a riqueza. Não, porque se Deus quiser me dar riqueza, eu não abro uma mão, eu abro as duas. Não é esse o caso. Então analisemos com muito cuidado esse texto aqui da parábola de Jesus, ou desse texto aqui do tesouro no céu. Muitos não têm riquezas porque a vida não lhes proporcionou a oportunidade de adquirir essas riquezas. E não porque não tivesse a vontade de possuí-las. Preste atenção. Se você quiser, pode decorar.
Muitos não têm riquezas porque a vida não lhes proporcionou a oportunidade de adquirir, e não porque não tivesse a vontade de possuí-las. Eu era criança, mas sempre fui uma criança um pouco esperta. E um dia um morador de meu pai, conversando, aí disse a meu pai: eu tenho orgulho de ser pobre. E o criança, quando ele saiu, eu olhei para meu pai e disse: é o orgulho mais idiota que eu conheço na vida. Alguém se orgulhar de ser. As pessoas são porque não tiveram a oportunidade de adquirir as coisas, mas se orgulhar de ser. Aí meu pai disse: meu filho, mas cara, as pessoas se orgulham daquilo que têm. Só que nós não devemos orgulhar nem de ser pobres, nem de ser ricos, nem de ser coisa nenhuma. O orgulho é pecado e nos deu essa grande lição. O Deus Mamon é dinheiro. O Deus Mamon atrai mais pessoas do que o Cristo de Nazaré. Decore isso também. O dinheiro atrai mais pessoas do que o Cristo de Nazaré. Muitos se matam por dinheiro, por riqueza. Conta-se que em um navio, o navio estava levando ouro, e algumas pessoas sabiam onde estava o ouro, poucas pessoas. E o navio naufragou, e o comandante mandou todo mundo pegar os botes e se jogar no mar para salvar as suas vidas, e um homem correu para ir buscar o ouro. E o comandante mandou que todo mundo se jogasse ao mar, todo mundo tentasse salvar, e o homem queria pegar ouro. E conseguiu pegar muito ouro. E quando se jogou ao mar, já era tarde, já estava longe da costa, e ele, com muito ouro pesado, terminou morrendo. Às vezes as pessoas perdem a vida por causa do dinheiro. Mas dificilmente alguém arrisca sua vida por amor ao Senhor Jesus. Nós somos atraídos pela riqueza. Nós somos atraídos pelo dinheiro. Nós somos atraídos pelas coisas. Damos mais importância e valor ao material do que ao espiritual. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma realidade muito triste. E não é só no evangelicalismo brasileiro, não. Nós estamos vivendo um comodismo muito grande no mundo inteiro. Essa semana que passou, eu conversava com um irmão da Assembleia de Deus, e ele dizia: pastor, o que está acontecendo na minha igreja é de chorar. Há uns 6 meses, a igreja não cabia. Era gente nos muros por fora para assistir os trabalhos. Hoje os bancos estão vazios. O que está acontecendo não é só aqui, nem na igreja presbiteriana, não. É de uma maneira geral. Por isso, há uma expectativa muito grande do que Deus quer fazer com a sua igreja. Eu não sei o que é. De uma maneira geral, nós estamos acomodados. É só olhar para a realidade brasileira, para o evangelismo brasileiro. Nós estamos dando muito mais atenção às coisas materiais do que às coisas espirituais. Talvez alguns de nós tenhamos que passar pelo regime de guerra e de perseguições. Não sei. Deus é que sabe. Talvez alguns de nós precisemos perder tudo. Tudo. Para começar a dar valor ao espiritual. Para confiarmos mais em Deus. Nós precisamos ler a Bíblia e aprender da palavra de Deus. Mas nós não queremos aprender.
Nos recusamos a aprender. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Ló era um homem rico. Ele era tão rico que houve um problema entre os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão disse: nós somos parentes, que não haja problema entre nós. A terra é grande. Vá para um lado que eu vou para outro. E vamos nos separar. E a Bíblia diz que houve a separação. E Ló tinha muito gado, tinha rebanho, escolheu as campinas verdejantes do Jordão e foi para ali. E dava para Sodoma e Gomorra. E foi armando as suas tendas até perto de Sodoma. Dentro de Sodoma. Um homem rico. Muita terra, muito gado. Mas um dia, Deus disse a Abraão: eu vou destruir por causa da corrupção e da miséria e da depravação de Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir essas duas cidades. Bom, a história os irmãos já conhecem. Eu não vou repetir aquilo que eu disse, inclusive, quinta-feira. A ideia que eu quero hoje dizer aqui não é essa. É que à noite, uma noite, lembra da história? Relembra a história. Uma noite, o pessoal da cidade, os homens da cidade, cercaram a casa de Ló. Cercaram a casa de Ló. Encurtando mais a história, o anjo do Senhor chega e diz: vai embora, saia daqui. E Ló disse: não. Sai daqui, vai embora para se salvar. E a Bíblia diz que ele saiu literalmente empurrado. Ele saiu literalmente empurrado de noite, não levou nenhum jumento, nenhuma jumenta. Deixou tudo. Deixou tudo. Todos os bens, toda a sua riqueza, para salvar a sua vida. Nós vimos alguns filmes, inclusive vocês viram, do Holocausto. E como os judeus deixavam suas casas, suas firmas, seu patrimônio, sua família, e deixavam tudo. Tudo. E alguns eram depois mortos. Muitos foram mortos. Onde estava a riqueza? Onde estava o ouro? Perderam tudo. Você certamente é testemunha, como eu sou, do que a televisão tem mostrado, a guerra, Rússia e Ucrânia. Os ucranianos chorando, lágrimas descendo. Perderam casas, perderam tudo. Perderam famílias. No meio da rua, sem saber para onde ir. Aquelas criancinhas lindas, crianças, agarradas às saias das mães, ou agarradas às mãos dos pais, sem esperança alguma. E nós somos diferentes. Nós estamos dando tempo às coisas da vida. Errado, não. É errado você trabalhar? Não. É errado você ganhar mais se puder ganhar mais? Não. É errado você fazer um curso para melhorar, inclusive, o seu ordenado, salário? Não. Nada disso é errado. O errado é você colocar o seu coração nessas coisas. O errado é você pensar que isso significa a sua vida. De uma hora para outra, você pode perder tudo. Tudo.
Nós não temos noção do que é eternidade. Nós não temos noção do que é céu. E nós não temos noção do que é Deus. Não temos. Porque se nós tivéssemos noção real do que são essas coisas, nós não nos apegávamos tanto ao material. Coisas pelas quais as pessoas brigam. Eu penso, por exemplo, em alguns animais, eles atacam quando são ameaçados. Quando são ameaçados. Se não forem ameaçados, eles não atacam. Eles atacam quando estão famintos para comer, é o problema dos predadores. Mas nós somos os únicos animais que atacamos uns aos outros sem sentido nenhum. Nós somos os únicos animais que prejudicamos uns aos outros sem sentido nenhum. É o homem. É o homem. Nós somos os únicos que brigamos por coisas materiais. Trocamos tiros. Se não aqui, mas lá fora. Famílias se matam por coisas materiais. Meu avô foi medir uma terra. Ele tinha alguma terra boa. Ele foi medir. E o homem chegou e disse: seu João Severo, é por aqui, 1 metro a mais. Ele pegou a escritura, mediu e disse: não, é aqui. É aqui. A terra vem até aqui. Aí o vizinho disse: não, seu João, é 1 metro a menos da sua e 1 metro a mais da minha. Aí meu avô olhou e disse: bom, a rigor são 300 metros. Então não é só 1 metro, são 300. Mas o senhor está dizendo que é 1 metro para dentro da minha terra e 1 metro da sua terra para cá? Ele disse: não tem problema, ele disse ao trabalhador: passa a picada aqui. Meu pai ficou olhando e disse: meu filho, eu não preciso de nem 1 metro a mais e nem 1 metro a menos. O homem não está dizendo que é 1 metro para cá, vamos medir, meu filho. Não tem problema. Aí olhou e disse: quando eu morrer, eu só preciso de 7 palmos. Quando ele morreu, não estava nem na terra, estava na cidade, e foi enterrado lá, bem longe. Era em Palmeirina, foi enterrado em Garanhuns. Nem na terra dele, nem na cidade dele, não precisou de 1 metro. Mas nós brigamos por causa de 1 metro. Há alguns anos, em nossa congregação, quem pregou na congregação Cidade Tabajara, quem pregou no aniversário foi Nildo. Nildo foi jogador do esporte, era um dos melhores jogadores que o esporte já teve, foi Nildo, meia Nildo. Deixou de jogar futebol, tornou-se pastor da Igreja Assembleia de Deus, dessa em que Silas Malafaia é o líder. Tem um trabalho lá em Boa Viagem, tem um Campo Society, etc, etc. E ele foi o pregador. É um pregador leigo. Muito animado, pregando. Aí disse que foi pregar numa igreja. Ele disse: numa igreja da Assembleia de Deus. Ele disse: eu nunca passei tanta vergonha. Quando o irmão se levantou para orar. E aquele irmão com lágrimas nos olhos. Ele disse: eu abri meus olhos para olhar. Porque quando eu vi o irmão chorando, com lágrimas nos olhos, aquele irmão dizia: meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse par de sapato que tu me deste. Ele abriu os olhos para olhar. Disse: as lágrimas do homem
saltava dos olhos e corriam quentes pela sua face. Eu nunca tive tanta vergonha que eu estava reclamando de Deus porque eu queria trocar o meu carro. Esse meu carro é um carro bom, mas eu queria um carro novo. Eu estava reclamando de Deus porque Deus não tinha me dado um carro novo. E vinha um irmãozinho, meu irmão, chorando, agradecendo a Deus, porque Deus tinha dado a ele um par de sapato. Quando terminou, eu cheguei perto de Nildo. Aí disse, e outros que nem sapato pode usar, hein, Nildo? Pois é, pastor. Outros que gostariam de não ter sapato, mas pelo menos ter os pés, e não tem. Como nós reclamamos, porque onde é que está o teu tesouro? Aonde? O problema não é a riqueza que nós podemos ter. Preste atenção. E sim, como o nosso coração se comporta quando as adquirimos. E principalmente o que fazemos para Deus com essa riqueza que o próprio Deus nos dá. Vocês estão entendendo? Quanto mais temos, mais queremos. Somos insaciáveis. E daqui a pouco nós começamos a colocar o nosso coração naquilo que é fugível, que se acaba. Se acaba. De uma hora para outra, pode se acabar. Como diz o povo, no estalar de dedos. Tudo que você tem, tudo pode se acabar. Onde está o teu tesouro? A Bíblia diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não diz que você não vai prosperar, mas se elas prosperam. Porque Deus vai te dar. E te ajuda. Mas para quê? Porque Deus me dá um pouco mais. Se Deus te dá um pouco mais, por que você não ajuda quem tem um pouco menos? Por que você quer mais ainda? Sabe o que foi que disse isso? Era outra palavra de Deus, mas foi Davi. E Davi era um homem rico. Tão rico que ele deixou muita coisa para o templo. E ele disse, das minhas próprias coisas eu dou. Eu dou. Então, o problema não é o que você tem, é o que você vai fazer com aquilo que você tem. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, é a raiz de todos os males. Não é a riqueza. É quando você coloca nisso o teu coração, a tua vida. Passa a ser o sentido da sua vida. Você não dorme mais. Você não descansa. Você não repousa. Sua família fica em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto. Você não faz amigos. Porque seu amigo é o dinheiro. Na minha experiência pastoral, um dos presbíteros que trabalhou comigo, um homem de Deus, era um homem aposentado, tinha uma aposentadoria, inclusive, desses de guerra, expedicionário de guerra. Nunca foi à guerra, mas desses que ficaram na praia, né? Foram convocados, ficaram na praia, não foram, mas foram convocados também, foram aposentados. Então, pracinha, né? Então foram, não era para assinar, mas foi aposentado. Professor da universidade, aposentado. E tinha uns 4 ou 5 aposentadorias. E um dia, ele chegou esse pastor, eu resolvi não trabalhar mais na universidade, não quero mais sair. Porque eu estava trabalhando para o governo. Eu fui fazer minhas contas, eu estava perdendo dinheiro.
e resolvi viver melhor. Sabe o que ele gostava? De marcenaria. Tinha um excelente escritório de contabilidade e tudo. Eu chegava lá e dizia, cadê doutor Ariel? Ele disse, está lá atrás, fazendo os tamboretes dele. Aí eu disse, e aí, agora vai vender tamborete? Disse, não, isso aí é para doar. Eu compro a madeira, eu faço, eu gosto, tem toda maquinaria, tá aí, ó. Faço e depois eu dou. Eu não ganho um centavo disso. Isso é o meu lazer, é isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Foi um dos homens que melhor contribuía para a igreja. Porque ele dizia, Deus me deu, mas ele me deu para que eu possa abençoar outras pessoas, a começar da minha igreja. Da minha igreja. João tornou-se tesoureiro do presbitério, foi o melhor tesoureiro que eu conheci. Porque quando o presbitério não tinha dinheiro, ele pegava e pagava do dele. Não tinha problema. Nunca um pastor chegou lá, alguém para dizer, doutor Ariel não me pagou. Ele pagava do dele até que o presbitério pudesse ressarcir. Ele dizia, porque Deus me deu para que eu possa abençoar outros. Deus dá a mim, a você, a todos nós, para que nós possamos abençoar outros. Não ajunteis para vós tesouro aqui, mas no céu, porque está o vosso tesouro, está também o teu coração. A pergunta é, o que é o teu tesouro? Teu tesouro é formado de quê? De quê? A pessoa que só tem dinheiro é a pessoa mais pobre do mundo. Porque não tem outra coisa a não ser dinheiro. Não tem amigos, não tem paz. A família está em segundo, terceiro, quarto lugar. E o coração dele só pensa nisso. Com essas questões de guerras, e até com a mudança de política brasileira agora, você sabe que sempre há um estouro na Bolsa. Sempre há. Qualquer fenômeno que aconteça, as eleições dos Estados Unidos agora, as eleições, tem um reflexo muito grande. E tem muita gente que vive em aplicação de moedas. E você vive ali no computador. Aí viu? Hoje deu 50%. E que maravilha! Você, aí você não tira o dinheiro. Porque você pensa que amanhã vai dar 50%. Aí há um fenômeno, amanhã você perde tudo. Você perde tudo. Um desse dia, numa moedazinha, deu 80%. Aí todo mundo ficou animado. Que 80%, quem tinha 100 mil, está agora com 180 mil. Se você sacar naquele dia, você saca 180 mil. Ninguém sacou. Foi quando começou a história da guerra da Rússia com a Ucrânia. Ela foi para 0,1%. Os investidores perderam tudo. Perderam tudo. Onde está o teu tesouro? Está nisso aí? Você não tem nada. Qual é o nosso tesouro, meus irmãos? Aqui vale a pena pensarmos na parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que vão justamente com essa aqui amarrar essa ideia. Aquilo que Jesus conta lá no capítulo 13, que eu mencionei, de Mateus. O homem encontrou um tesouro, vendeu tudo para adquirir aquele tesouro. Ou o negociante de pérolas, quem sabe que ali no Egito, por ali tinha algumas pérolas, mas que não eram muito preciosas, as melhores preciosas, as pérolas mais preciosas vinham da Índia. Ele encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para adquirir aquela pérola.
para colocar na sua vida como objetivo aquilo ali. Jesus está usando isso como o reino dos céus. Mateus, Marcos e Lucas registram um episódio do jovem rico, ou outro diz de um homem que na multidão perguntou a Jesus: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar? Jesus, e é interessante que Marcos, na narrativa de Marcos diz, e Jesus fitando o amor. É muito fácil. Vende tudo que tens, dá aos pobres, aí você terá um tesouro no céu. Depois você vem, siga-me. E a Bíblia diz que ele retirou-se porque era dono de muitas propriedades. Aí Marcos resiste a essa expressão. E Jesus fitando o amor. O amor de Jesus é extraordinário. Mas ele não resolveu o seu problema porque ele amou muito mais as coisas do mundo. E quem ama muito as coisas do mundo, quem coloca o seu coração nas coisas do mundo, não é digno do amor de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Os tesouros juntados na terra, a traça destrói. Essa figura usada pelo Senhor Jesus é que na época muitas pessoas juntavam em roupas, em tecidos, de lugares diferentes. E a traça corrói as roupas, os tecidos. Mas também a ferrugem corrói. A expressão usada ali como ferrugem é uma expressão que a rigor não é ferrugem. É um material que corrói qualquer outra coisa que pode corroer. Ou seja, se você juntar na terra, será destruído. Se o seu único objetivo for dinheiro, riqueza, poder, pode se acabar de um momento para outro. Pela manhã, nosso irmão presbítero Frank pregou justamente sobre o início da vida de Jó. Um homem que tinha tudo. Mas que, por provação do próprio Deus, mostrando que Satanás não o destruiria, mesmo destruindo as coisas que ele tinha, inclusive a família, que eu costumo dizer que ele perdeu as coisas mais preciosas, começou perdendo família, perdeu os bens e perdeu o quê? A saúde. Contrato humano. Você lê lá a partir do capítulo 19, tem vontade que você tem vontade de chorar. Tem hora que você tem vontade de chorar. Quando ele diz, até as crianças brincam, zombam de mim. Eu chamo meu empregado, ele não me responde. Me responde. Como que tinha tudo? Só que ele tinha um grande tesouro. E é no capítulo 19 que ele vai dizer isso. Ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que é que ele está dizendo? Eu perdi família, eu perdi bens, eu perdi a saúde. Mas há uma coisa que eu não perdi, é o meu Redentor. E que ninguém tira de mim. Esse é meu, somente meu, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira a tua fé. Ninguém tira o teu Deus. Quando é que nós vamos começar a pensar mais, meus irmãos, mais e mais e melhor no céu? Quando é que nós vamos começar a pensar mais em Deus? Quando é que nós vamos pensar mais nos valores espirituais? Quando? É interessante que Jesus vai mais além e diz, olha, há também os ladrões que escavam e roubam.
Essa expressão também era tirada do uso comum, porque as casas eram feitas de barro. E quem conhece esse tipo de construção rude no interior, sabe que barro não é nada mais nem nada menos do que lama que enxuga pelo sol, que enxuta pelo sol. Que é a coisa mais fácil, era muito mais fácil você cavar uma parede de barro do que você arrombar uma porta. Daí a expressão de Jesus, os ladrões escavam e roubam. Os gregos chamavam os ladrões aqueles que escavam a lama. Aqueles que escavam a lama. Mais adiante, em Mateus 6,24, Jesus diz que ninguém poderá servir a dois senhores. E diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Está condenando a riqueza? Não. Está dizendo que você não pode colocar o seu coração em Deus e nas riquezas. Existe uma lenda chamada a lenda do apóstolo Tomé e do rei das Índias, chamado Gondoforo. Tomé teria recebido um grande tesouro em ouro do rei das Índias, Gondoforo, para, com aquele ouro, edificar um palácio que fosse melhor, mais luxuoso, mais bonito e mais importante que o palácio do rei de Roma. Depois, o rei Gondoforo viajou para um país distante durante algum tempo. E quando voltou, procurou saber do palácio. Tomé tinha pego todo o ouro e distribuído com os pobres e os miseráveis. O rei não gostou, é lógico. Pegou e mandou prender Tomé. Está lendo? Enquanto Tomé estava preso, o irmão de Gondoforo, do rei Gondoforo, morreu. E cerca de 4 dias depois, ressuscitou. E quando ressuscitou, foi falar com Gondoforo e disse que tinha falado com os anjos. E os anjos tinham levado a um palácio lindo, palácio muito bonito, muito precioso. E que aquele palácio chamava-se o palácio que Tomé, o arquiteto, teria construído para o rei Gondoforo. A moral aí, a lenda, é que Gondoforo mandou tirar Tomé. E afinal de contas existia um palácio. E Tomé teria dito a Gondoforo: não sabes que os que querem possuir grandes riquezas nos céus pouco cuidam das coisas deste mundo? É uma lenda, mas não deixa grande lição. Nós estamos muito mais preocupados com o ouro daqui, com a riqueza daqui, com as coisas daqui. Nós estamos chorando porque Deus não nos dá um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, uma mesa melhor, algo melhor. Mas nós não estamos chorando porque não temos uma vida espiritual melhor. Mas nós não estamos preocupados com as bênçãos espirituais. Nós falamos em eternidade, mas na nossa cabeça nós não sabemos o que é eternidade. E preferimos, aqui neste mundo, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos de prazer, de vida farta, de riqueza. Nos esquecemos que a nossa riqueza é lá em cima. É com Deus. Mas nós falamos em Deus, mas parece que não cremos em Deus. Nós falamos em céu, mas parece que não cremos no céu.
Porque senão nós agiríamos de outra maneira, meus irmãos. Não junteis para vós outros tesouros aqui. Não coloque o seu coração nessas coisas aqui. Na teoria dos valores, use bem essas coisas. Porque Deus está te dando, use. Da melhor maneira. Deus te dá uma boa mesa. Coma bem. Se alimente bem. Não pense em guardar na poupança, nem guardar o dinheiro, e você comer mal. Isso, inclusive, é vaidade. Isso, inclusive, é pecado. Nunca pense que Deus dá condições de ter um bom carro para você andar, aí você não vai guardar o dinheiro e comprar aquele carro que só cabe 5 pessoas, você dirigindo e 4 empurrando. Não foi para isso que Deus te deu. Não foi. More bem, viva bem. Leia o Eclesiastes, que essa parte que nós temos aqui. Um dia você fecha os olhos para a eternidade. Ah, se você for para o céu, eu espero que todos nós aqui possamos ir, você vai até o céu. Aí você vai dizer, que maravilha, eu deixei de viver a vida espiritual. Eu não tive prazer na oração, prazer em louvar a Deus, prazer na comunhão com os irmãos, vivendo uma vida de pobretões espiritualmente. Pobretões espiritualmente. Quando nós poderíamos ser ricos em Deus. Não coloque o teu coração nessas coisas. Se Deus te der, use essas coisas. Use bem essas coisas. Mas não coloque o seu coração. Não viva com o objetivo principal, que é isso aí. Porque tudo passa. E passa mais rápido do que você pensa. Tudo vai passar e passa mais rápido do que você pensa. Eu hoje disse aqui a um presbítero, e ele olhou para mim e disse, pastor, isso é tão triste. Eu disse, mas é tão real, não é? Ele disse, é muito real. É muito real. Quando eu disse, olha, a maioria das pessoas no mundo todo, se você não se lembrar muita coisa dessa mensagem, se lembre disso agora. A maioria das pessoas no mundo todo morre dos 70 a 80. Por quê? Porque esta é a sentença bíblica. Nossa vida, 70, muitos por seu vigor, ou seja, chegam a 80, e o que passa disso é canseira e enfado. Aí eu olhei para ele e disse, eu estou nessa faixa. Eu disse isso a meu filho essa semana. Aí foi quando para ele disse, deve ter sido muito triste para ele. Mas é muito real. É muito verdadeiro. Aí você chega a um ponto que diz, meu Deus, por que eu não fiz mais pela igreja? Por que eu não fiz mais por Deus? Por que eu não me gastei mais pelo Senhor? E agora quero e não posso. E muitos vão se lamentando porque não fizeram. Jovens, aproveitem a vida de vocês, trabalhem, vivam, conquistem, mas coloca teu coração em Deus. Junta para o céu. Junta na vida espiritual. Junta. Porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então eu repito aquela ideia de domingo. Invista em amizade. Invista. Você chegar a um ponto que dizer, muito bem, mas não tenho amigos. Não tenho. Nem para jogar conversa fora. Nem para jogar conversa fora eu tenho. Já pensou? Invista na família. Na família.
Invista em teu filho, tua filha, teu neto. Invista. Não é para que eles chorem quando você morrer, não. Não. É bom até que eles não chorem. Que eles sorriam, que eles se alegrem. E diga, papai foi uma bênção. Meu avô foi uma bênção. E se você morrer primeiro que a mulher diga, eu me lembro tanto do meu marido que eu não quero casar nenhum com o outro, não quero. Ele foi bom demais. Ou então, posso até dizer, eu vou me casar com outro porque foi tão bom que eu quero me casar de novo. Mas é outra história. Mas invista. Invista. Invista em bons relacionamentos. Invista na sua vida. Mas invista em Deus. Invista em Deus. O salmista diz que ter prazer na lei do Senhor, na sua lei, meditar de dia e de noite. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer em ler a Bíblia. Tenha prazer em orar. Tenha prazer nisso. Tenha prazer nisso. Porque, meus irmãos, tudo passa. Quem investe de Deus está investindo para a eternidade. Não para 70 anos, não para 90 anos, mas para a eternidade. Não fique satisfeito com um apartamentozinho, como diz o povo no interior, de carregação. Dessa casinha, minha casa, minha vida, lá no céu. Não, lá no céu tem uma casinha, assim, minha casa, minha vida. Construa um apartamento de ouro, pedras preciosas. Pense nisso. A Bíblia diz que cada um vê como constrói. Construa para a eternidade. Pense em Deus. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Deus nos abençoe. Fica de pé.